Audiolivro Cartas de Cristo. Endereço na internet: www.cartasdecristobrasil.com.br. Traduzido por Almenara Editorial. Endereço na internet: www.almenaraeditorial.com.br. Todas as cartas e outros materiais recebidos de Cristo por este canal foram, desde o princípio, postadas na internet, para facilitar a rápida difusão mundial da informação. Ele diz: Eu vim para retificar as interpretações errôneas que foram feitas a partir dos meus ensinamentos quando eu era conhecido como Jesus, na Palestina, há 2000 anos. Ele também diz: Em vista das pessoas se encontrarem no limiar de uma crise mundial de enormes proporções, é vital para a sobrevivência que eu, o Cristo, possa alcançar todos aqueles que queiram escutar. Você pouco sabe a respeito dos verdadeiros processos da criação nos quais você mesmo tem papel principal. É imperativo que os entenda suficientemente bem para que seja capaz de tomar parte na implementação de uma visão mais elevada para toda a humanidade. É impossível para minha consciência espiritual tomar uma forma humana. Para poder falar diretamente a você, desprogramei e preparei uma mente receptiva e obediente para receber minha verdade e transcrevê-la em palavras. Ela é meu canal. Antes de ler as cartas de Cristo, você pode querer saber como se passou este exercício espiritual de transmissão da consciência. O trabalho de preparação para que eu pudesse me tornar o canal de Cristo começou há 40 anos quando eu, como comprometida cristã, encontrei-me em atrozes dificuldades como fazendeira. Ao pedir ajuda a Cristo, uma vigorosa e inesperada resposta me levou a reexaminar e descartar todos os dogmas religiosos. O esclarecimento veio depois, seguido de uma clara condução para novos caminhos de trabalho e estudo. Montei um negócio que rendeu bons frutos, no qual lidava com pessoas. Durante 7 anos desfrutei do sucesso e de muita felicidade. Para crescer na compreensão espiritual, logo passei por diversas experiências humanas muito traumáticas. Após muito sofrimento, e de forma dolorosa, aprendi suas lições e as transcendi espiritualmente. Uma noite, em resposta a uma prece pedindo orientação, a presença de Cristo se tornou realidade e me deu prova irrefutável de sua identidade. Ele falou comigo por 1 hora, enviando fortes ondas de amor cósmico através do meu corpo e me deu uma breve descrição do ensinamento que iria receber e do que finalmente realizaria. 2 semanas depois, ele me conduziu por meio de uma experiência transcendental de união consciente com Deus. Eu me tornei curadora e o instrumento de algumas curas instantâneas. Entre 1966 e 1978, num importante ponto da minha vida, em resposta aos meus questionamentos, Cristo instruiu-me nos princípios científico-espirituais, agora explicados por ele em suas cartas. Em 1975, experimentei uma noite de visões descrevendo eventos desde 1983 até 1994, os quais todos aconteceram de fato. Eu estava novamente sendo avisada que haveria mais trabalho para fazer no futuro. Após muitas e variadas adversidades, sempre aliviadas pela minha forte conexão com Cristo e minha profunda compreensão e experiência pessoal da primeira causa, fui trazida para meu lar atual. Aqui, nos últimos 20 anos, tenho vivido uma vida cada vez mais solitária, algumas vezes num contato claro e próximo com Cristo e outras vezes afastada para reforçar minha fé e paciência nos períodos de aridez espiritual. Nos últimos 4 anos, fui conduzida por uma purificação mental e emocional, atingindo meu objetivo de perfeito estado de paz e alegria interior. Cristo me fez viver um processo gradual, mas muito claro, de refinamento. Quando perfeitamente vazia do meu eu, maleável e receptiva, a voz começou a ditar e as cartas começaram a tomar forma. Estas cartas são inteiramente obra de Cristo. Nada nelas tem origem em outra literatura, embora, nos últimos anos, certos escritores tenham obviamente tirado grande parte de suas próprias inspirações da radiação da verdade da consciência de Cristo.
Todos aqueles que estão em harmonia com sua consciência são grandemente abençoados. Eu sou meramente o canal. Nada mais. Prefácio. Em primeiro lugar, gostaria de explicar o motivo pelo qual utilizei a palavra canal em lugar do meu nome real. Nunca tive a mínima dúvida, enquanto escrevi estas cartas, de que elas emanavam do Cristo. Descrevi as razões pelas quais me sentia tão segura a respeito disso em minha curta biografia. Enquanto estas cartas estavam sendo escritas, foi-me dito claramente para permanecer anônima, pois as cartas de Cristo deveriam destacar-se por si próprias. As pessoas devem decidir por elas mesmas se as cartas soam como verdadeiras ou se sentem que são falsas. Apenas escrevi o que recebi e gostaria de tentar levá-las a público para que sejam minuciosamente examinadas e, seja o que for que acontecer depois disso, ficará apenas entre o leitor das cartas e a consciência crística. O Cristo prometeu nas cartas que um elo se formaria entre a mente do leitor e a mente crística e que se receberia ajuda no profundo significado oculto por trás das palavras. Muitas pessoas relataram terem experimentado este contato. Muitas estão conscientes do fluxo desta nova compreensão. Por isso, assim como não tem importância o nome de uma secretária em uma transação de negócios, o meu nome e a minha identidade também não são importantes. O que é verdadeiramente importante é se o leitor pode sentir que este é o Cristo autêntico que ascendeu em consciência espiritual até os portais do equilíbrio, enquanto ainda retém a sua individualidade, para permanecer em contato com o mundo da individualidade. Em segundo lugar, tem havido divisões de opinião em relação à formatação por vezes estranha das cartas. Gostaria de explicar que, enquanto Cristo impregnava a minha mente com suas palavras e imagens, era necessário para mim construir em palavras o que eu via. Eu também sentia, até certo ponto, as emoções que Cristo sentiu, quando passou pelos eventos que descrevia. Voltando às vibrações daquela época, Cristo entrou naqueles tempos e os transmitiu por meio da minha mente. Não haveria modo de escrever as cartas com as letras normais ou usando apenas itálico. Frequentemente, quando uma nova e maravilhosa percepção entrava em minha mente, eu me perguntava, como eu posso transmitir isso? Você saberá a que me refiro quando ler as cartas. E, assim, para indicar que alguma poderosa afirmação vinha da mente do Cristo para minha, usei letras itálicas, em negrito ou maiúsculas. Algumas pessoas têm se queixado de que este formato pouco convencional interfere no fluxo da leitura. Mas este é exatamente o ponto. Estas cartas não se destinam a serem apenas lidas. Há que se ponderar a respeito delas. Isso significa que é preciso parar nas palavras que seguram o fluxo da leitura e pensar a respeito do que elas estão tentando transmitir. Você deve lembrar, a todo momento, que quando Cristo tenta alcançar a sua inteligência humana, ele está relatando verdades que vão muito além da sua própria experiência de vida neste mundo. Você tem que entrar na dimensão do infinito para tentar entender o que está sendo dito. Então, se você gastar meia hora ponderando sobre um parágrafo com formatação estranha, será meia hora bem gasta se, gradualmente, a sua mente for se abrindo para novas possibilidades que estão além do seu pensamento atual. Enquanto você estiver expandindo a sua consciência para alcançar a consciência crística e pedir por iluminação, isto seguramente lhe será dado. Não necessariamente naquele momento, mas talvez, quando menos estiver esperando por isto, a resposta virá como um raio de luz na sua mente e saberá que esta é a resposta verdadeira. Sumário das cartas. Carta 1. Cristo fala de suas razões para ter retornado e ditar estas cartas. Diz que a humanidade atrai as suas próprias desgraças por meio de seus pensamentos e ações. Explica o porquê da sua verdadeira missão na Terra não ter sido registrada corretamente. Diz que não existe o pecado contra Deus e que a nossa verdadeira fonte da existência não foi compreendida. Ele descreve as 6 semanas que passou no deserto e o que realmente aconteceu, o que ele aprendeu e como o conhecimento transformou de rebelde em um mestre e curador. Carta 2. Continua a história de sua vida na Terra, o retorno com sua mãe para Nazaré, a recepção que teve, sua primeira cura em público e a tremenda reação. A escolha dos discípulos.
seus verdadeiros ensinamentos. Carta 3. Continuam os incidentes de sua vida, os ensinamentos, a consciência de que seu tempo na Terra seria abreviado pela crucificação. As coisas que ele fez para provocar a ira dos líderes religiosos judeus. O que realmente aconteceu e o que foi dito na última ceia, a atitude dos discípulos, e a verdade em relação à sua ascensão. Carta 4. Cristo retoma o fio de seus ensinamentos na Palestina e diz que ele, Maomé, Buda e todos os outros mestres continuam a desenvolver-se espiritualmente até que todos tenham ascendido à consciência crística. Cristo fala da verdade a respeito do relacionamento sexual, dizendo que a atitude entre os homens e as mulheres vai finalmente mudar. Haverá progresso espiritual e nascerão crianças com um novo potencial espiritual. Cartas 5 e 6. Cristo começa a explicar os verdadeiros processos da criação. Ele faz alusão às crenças da ciência e das doutrinas religiosas, as rejeita e define a verdade do ser. Menciona a verdade a respeito do ego humano, o meio para a individualização terrena, e portanto necessário, mas também fonte de todo o sofrimento. Carta 7. Cristo explica a verdade a respeito do ato sexual, o que realmente acontece espiritual e fisicamente. Como as crianças nascem em diferentes níveis de consciência. Explica o lugar do homem e da mulher na ordem do mundo. Carta 8. Cristo explica a realidade dos homens e das mulheres, como viver segundo as leis da existência e como entrar em um estado de bem-aventurada harmonia de ser, no qual todas as coisas são abundantemente providas, a saúde é restaurada e a alegria se torna um estado natural da mente. Cada indivíduo pode alcançar esse estado interior de bem-aventurança e a paz se tornará então a norma. Carta 9. Cristo alinha as conclusões de suas outras cartas e diz claramente às pessoas como superar o ego, como ganhar a verdadeira autoestima e experimentar a alegria da paz interior. Ele fala do racismo e de uma mensagem pessoal de coragem e amor para todos aqueles que foram atraídos por suas cartas. Textos complementares. Texto número 15. O verdadeiro reino dos céus na terra. Eu gostaria que pudesse ver e experimentar o mundo tal como ele realmente poderia ser para você. O mundo transbordando de vida, a criação inteira ressoando em alegria. O seu mundo foi criado pelo amor, projetado pelo amor, para atender às necessidades individuais de cada ente vivo que evoluiu ao longo de milhões de anos de existência. Eu gostaria que você pudesse tomar consciência desta gloriosa alegria e brilhante amor enquanto caminha em um jardim ou pelo campo. Eu gostaria que você pudesse entrar na consciência de uma magnífica árvore que se mantém ereta e alta, estendendo seus galhos para as aves neles pousarem e fazerem os seus ninhos. Como seria bom se conseguisse entrar na consciência dos pássaros quando encontram o melhor lugar para fazerem seus ninhos, vivenciar seu prazer e sentir o seu amor pela árvore que lhes fornece um lar e uma sombra. Por toda parte, há reciprocidade de amor fluindo entre os seres vivos, as plantas, os insetos, as aves, os peixes e seus ambientes. Somente os predadores colocam-se fora desta consciência amorosa. Estude os olhos dos predadores, de todos eles, e compare a sua ameaçadora intensidade com os olhos dos herbívoros não violentos. Você verá a ferocidade de um e a tranquilidade do outro. Como eu disse enquanto vivia na Terra, os olhos são a lâmpada da alma. O que você não percebeu é que todos os olhos irradiam para o mundo a qualidade interna do ser. Eles irradiam a consciência interior que abençoa o que contempla, ou que debilita com o seu mau temperamento. Quando você vive inteiramente em sua consciência humana, com seus pensamentos e maneiras habituais de falar, sua avaliação contínua das pessoas e do ambiente exterior, é incapaz de participar desta alegria da existência, a qual brota espontaneamente na consciência dos seres vivos não violentos e que é sentida por todos os seres pacíficos, a menos que a seca os prive de alimentos. Você não pode sentir esta alegria porque a sua mente se desenvolveu pelas linhas da lógica e da razão e você age segundo a sua vontade, imaginação, desejos e seu ego. Toda esta atividade mental bloqueia a sua mente espiritual, que está na parte superior da cabeça. Ela impede o contato do sexto sentido com o mundo precioso no qual vive e do qual não tem a mínima compreensão.
Você vê os corpos e as atividades dos insetos, das aves e dos animais, porém não pode entrar na consciência de sua força vital fundamentalmente inocente, não contaminada e revitalizante. Você poderia pensar que a consciência deles é como a sua. Porém, estaria errado, pois todos os seres vivos, exceto os humanos, vivem pela intuição e se comunicam de uma maneira impossível para os humanos. Sim, eles se comunicam muito claramente e a longas distâncias. Eles se comunicam e se alegram juntos mais do que você poderia imaginar. O eremita, que se senta com sua vasilha de esmolas e medita, pode elevar-se até o infinito e vivenciar a alegria e a glória da consciência divina na qual nós, você e eu, todos vivemos e de onde extraímos a nossa vida eterna em nosso ser. O eremita pode experimentar isso no silêncio e quietude de sua mente, e pode ser elevado em êxtase de tal forma que não tem necessidade da vida mundana. De fato, ele foge dela. As pessoas dirão, que maravilha, ele renunciou à sua vida por Deus. Porém esta é uma percepção errada. Ele renunciou à sua vida diária de afazeres para encontrar a verdadeira vida de glória, a partir da qual toda a criação tomou sua forma e seu ser. Não pode haver experiência maior de brilho radiante e êxtase espiritual do que esta. Porém, isto é escapismo, que oferece grandes recompensas, mas que também frustra as finalidades da existência em seu mundo. É maravilhoso e extraordinariamente edificante apoiar-se na plenitude do amor e tranquilidade absolutas durante um tempo, e conhecer esta maravilhosa dimensão de eternidade por você mesmo. Ali, sua mente pode entrar em aspectos transcendentais do conhecimento universal. A vida humana ganha novo brilho, luz, alegria e maior significado. Mas este não é o seu verdadeiro propósito na vida. O seu verdadeiro propósito na Terra é o de expressar em pensamentos, palavras, desejos e realizações, a divindade que há em seu ser. Você pode fazer isto por meio da meditação, através da purificação de sua mente e pensamentos negativos, voltando-se para outros durante o dia, para oferecer-lhes um sorriso de amizade, reconhecendo sua existência, reconhecendo que eles também estão vivos e são, portanto, importantes, coexistindo com você, independente de qual seja a sua posição na vida. Que enorme alegria é poder amar o homem maltrapilho, até vestindo farrapos, que nada possui de bens materiais, obrigado a viver de esmolas, tanto quanto o homem que dispõe de incalculável riqueza e prestígio e é invejado pelos outros. Esta capacidade de amar a cada um sem reservas é verdadeiramente o amor divino, o puro amor incondicional. É uma qualidade da mente e do coração na qual todo sentido de superioridade e inferioridade não existem mais. Por que isto traria tanta alegria para alguém? Você pode perguntar. Isto lhe dará uma alegria para além da imaginação porque você elevou-se acima das exigências e críticas do ego, que julgam e menosprezam os outros. Você experimenta uma enorme liberação de espírito quando pode ser insultado ou enganado por outro e, olhando para além das palavras e ações dele, perceber sua divindade básica. Você então descansa em um estado de aceitação tranquila do que o mundo humano possa lhe trazer, nunca deixando de sorrir, porque o seu é um mundo de sol brilhante de luz espiritual criado pelo divino. Você sabe que aqueles que tentam magoá-lo ainda não conseguiram encontrar este mundo sagrado, concebido e moldado pelo amor puro. Sabendo disto com tanta segurança, tanta clareza, como você pode não ter a mais profunda compaixão e preocupação para com aqueles que lutam, às vezes com valentia, contra seu complicado ego? Na medida que aprende a amar da mesma forma a todos os estados dos seres humanos, você intuirá o real estado do ser terreno de cada pessoa e poderá perceber por si mesmo o que é valioso na vida e o que é simples enfeite do ego para seu conforto e prestígio. Você não vai mais ser enganado, ou mesmo movido, pela aparência externa das coisas. Se estudar as cartas 5 e 6, verá com clareza porque eu digo que o mundo é feito por amor, no amor e sustentado pelo amor. Quando você entende plenamente por que isto é assim, é possível que vá mais longe na compreensão e veja que nutrir pensamentos contrários ao amor, impede-o de entrar na realidade básica da existência, empurrando-o para um mundo sombrio no qual você não pode mais ver o mundo criado pela consciência divina após o Big Bang. Você só pode ver as imagens daquele mundo, mas não pode sentir sua alegria.
Contemple por um momento o seu mundo como se apresenta hoje, a mentalidade mediana dos homens e mulheres que são governados pelo ego. Em seguida pense na alegria e beleza do que realmente existe além de sua visão normal, fora de vista por causa do pensamento e do comportamento humanos. Todas as minhas cartas são destinadas a ajudá-lo a elevar-se acima de todo o sofrimento que você possa estar suportando, e a fazer um contato autêntico com a consciência divina, a qual imediatamente atuará na reconstrução de sua saúde, força e orientação interior, em direção a objetivos mais elevados da existência. Você poderá sair de seu inferno, e somente você poderá fazê-lo. É você que deve fazer o trabalho inicial, mas você pode convidar a consciência divina para entrar em sua mente e coração para dar-lhe força adicional, assegurando seu êxito. Quando cada vez mais e mais pessoas de espiritualidade e de percepção espiritual semelhantes se reunirem na busca do reino dos céus na terra, mais focos de luminescência do espírito surgirão, iluminando seu mundo escuro, convidando mais e mais membros para se juntarem à sua felicidade. Como se purifica a consciência? Lembre-se que se você depender somente de sua própria consciência humana, estará convocando seu ego para que ele expulse os pensamentos do próprio ego, e isto é impossível. O ego não pode vencer o ego. É preciso despertar para a compreensão de que acima da consciência humana está a superconsciência da consciência divina descrita nas cartas 5, 6, 7 e 8. Você nunca poderá entrar na consciência da vida de uma planta ou de um inseto, porque o seu é um mundo de pensamentos lógicos. Mas você poderá entrar no seu sobre a terra ao aprender a entrar em contato com a consciência divina e convidando-o a preencher a sua mente e coração, dando uma nova orientação aos seus pensamentos, e depois também à sua vida e atividades futuras. Eu anseio que você encontre a verdadeira liberdade do ego e que entre na alegria transcendente da divindade, enquanto ainda está na Terra. Fim do texto complementar número 15. Se gostou do conteúdo dessa carta, convidamos você a ouvir o texto complementar número 16. Acesse na internet www.cartasdecristobrasil.com.br. Somos profundamente gratos ao Pai, Mãe, Vida, pelo auxílio na produção deste audiolivro.